Shalom, que a graça, a paz, as misericórdias de Deus alcance a sua vida neste momento. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a minha declaração, esse é o meu pedido ao céu, essa é a minha vontade e de coração. Em oração intercessória por você. Vamos aqui, sem mais delongas, te chamar para meditar na palavra. Palavra que cura, liberta, salva, restaura, renova, nos ensina. Diz o Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra onde? Dentro do meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti, ó Deus. Nós pegamos a palavra e colocamos ela onde? Dentro de onde? Em que lugar? Dentro do coração. Num lugar reservado, num lugar protegido, num lugar blindado, onde ninguém pode acessar, a não ser você, a não ser o Pai, né? Então é isso, esconda a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus, tá? Porque a palavra de Deus, como no Salmo 119, versículo 105, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas, como disse, sem mais delongas, eu tenho aqui o desejo de transmitir o terceiro vídeo que eu prometi, né? Dividiria em 3 partes o estudo sobre o porquê do batismo, né? Quando eu preciso ser batizado, qual é o propósito do batismo, o que me leva a ser batizado, e para ter uma vida com Deus, uma vida com Cristo, eu preciso ser batizado, eu necessito ser batizado. Se eu for batizado, como no primeiro vídeo, tivemos como texto de referência, base bíblica, Marcos 16, versículo 16, aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado, né? Essa foi a base, e hoje é o terceiro vídeo. Eu sou grato pela tua companhia, pela tua dedicação, por estar me acompanhando, né? Me seguindo, e lembrando, a palavra não é minha, a palavra é de Deus, né? Ela é como segundo Timóteo 3, 16 e 17. Ela é inspirada divinamente pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, né? A homens, e escrita, né? Pelo dedo de Deus, pela vontade de Deus, por Ele. E ela é apta para ensinar, corrigir, redaguir, dirigir, nos preparar para que façamos boas obras e que sejamos pleno e plenamente preparados para fazer as boas obras, porque no final, aonde diante de Deus teremos que nos apresentar, né? E Ele nos chamará naquele grande tribunal, aonde será expostas as nossas obras, sejam más ou boas. Então ninguém foge disso, nem mesmo o ateu, nem mesmo qualquer outro tipo de religião. Ninguém, nem mesmo cristão. E ser batizado é a garantia para isto? Vamos descobrir? Vamos lá? Vamos para o estudo? Fiz algumas anotações aqui. Lembrando que esse é o terceiro vídeo, né? E hoje terminamos com a graça de Deus. E eu espero que esteja te ajudando em algo, porque esse é o propósito. Diz assim, tá? O batismo nas águas é uma prática cristã que simboliza a morte do velho homem e o início de uma nova vida com Cristo. Vamos ler de novo? O batismo nas águas é uma prática cristã que simboliza a morte do velho homem e o início de uma vida nova com Cristo. Uma vida cristã, está dizendo de Cristo. Simboliza, algo simbólico, onde o velho homem, né, morre. Eu aceitei Jesus. Na medida que eu aceito Jesus, em João, a palavra diz, na medida que você aceita Jesus, confessa os seus pecados, então você começa a ter uma novidade de vida, transformação. Então você decide não mais viver nos atos antigos e viver na vida com Cristo, em uma novidade de vida, a qual Ele vai te transformando pelo Espírito que recebe quando? A partir do batismo. Vamos descobrir se isso é verdade? Vamos lá. Ele é um ato de obediência à ordem de Jesus em um testemunho público de fé. Você está provando a sua fé, né?
Por isso é simbólico, mas é um ato e é uma ordenança de Jesus, representando a purificação dos pecados e a identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. A identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Por quê? Cristo, como diz no segundo vídeo, né? Como a gente lemos no segundo vídeo, Cristo passou por esse processo. Também está na Sagrada Escritura. Ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, por imersão total de corpo, na maior idade. Então ele passou, né? Então você precisa seguir todos os passos de Jesus. Esse é o mandamento da palavra, esse é o conselho da palavra, e essa é a vontade de Deus. Motivos para ser batizado nas águas: obediência a Jesus. O batismo é um mandamento de Jesus para todos os seus seguidores. Agora eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia em Mateus 28, capítulo 28 e versículo 19. Eu vou te dar um tempo para você fazer isso, tudo bem? Mateus é no Novo Testamento. Na minha Bíblia está em 1056, no Novo Testamento. E é o capítulo 28 e versículo 19. E diz assim, já abriu aí? Tá positivo? Vamos lá. Acompanha comigo a leitura aí, porque é isso. Estudo da palavra é com a palavra, né? Para não ter nada de errado. Portanto, indo, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Tá? Vamos ficar só por aqui. Dá vontade de ler mais um pouquinho. Tá? Qual era a ordem? A ordem dos apóstolos, né? A igreja primitiva. Qual é a ordem para nós hoje? Ide, pregai o evangelho, falai desse amor, falai da palavra e fazei discípulos. Ou seja, na medida que você prega e as pessoas se convertem, se convencem de seus pecados, se arrependem, confessam, passa pela água do santo batismo e já começam a ser transformadas e começam a ser discípulos, ou seja, elas vão discipular outras pessoas. Esse é o trabalho do evangelho. E assim vai disseminando. E assim chegou até nós. E assim chegou até você a salvação. E por isso eu estou te discipulando hoje, para que amanhã você discipule mais pessoas, inclusive dentro da sua casa. Quando você for salvo, segundo a palavra, será salvo tu e a tua casa. Essa é a palavra de um Deus que não pode mentir, de um Deus imutável, de um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É o nosso Deus, né? O grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Yeshua, Yahvé, o grande Jeová. Vamos lá? Testemunho público de fé. Vamos entender um pouquinho do testemunho público de fé. O batismo declara publicamente a sua fé em Jesus e o seu compromisso com ele. Então, por quê? Porque normalmente o batismo, seja num tanque, dentro de uma igreja, hoje, né, devido às condições dos rios, a igreja do meu pai, eu fui batizado num rio de águas correntes, assim como Jesus, no Rio Jordão, rios de água corrente, eu também tive o privilégio de ser batizado em rios de água corrente, que foi em Sete Barras, e já faz uns bons anos, né? Que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. E é uma nova identidade, né? Uma nova identidade, isso é coisa muito boa. Isso é só quem passou por isso, só quem vive isso é que pode falar do prazer imenso que dá de ser chamado cidadão dos céus, né? E vamos aqui. Então, seja no rio, seja no tanque batismal, você está fazendo diante de mais pessoas, né? O batismo, cada igreja tem uma metodologia e então tem uma preparação. Não pode ser batizado quem é amasiado, ou seja, quem não é casado no papel de forma correta. Não pode ser batizado quem ainda tem velhas práticas, hábitos de pecado. Então é feito, tem igrejas, né? Igreja Batista, Igreja Assembleia, eles têm um cuidado muito grande com isso daí. Então eles preparam ali aquela pessoa, aquele candidato que quer se batizar, que quer descer as águas do batismo, para ele ter consciência do que ele vai fazer. Primeiro que é maior de idade,
Então sabe o que está fazendo. Segundo, né, porque a palavra quando é exposta, então a palavra ela não volta vazia nunca. Então às vezes você é um pregador, você às vezes cita alguma parte da Bíblia, eu preguei para a pessoa e a pessoa não aceitou, não teve efeito. Pode acreditar, teve efeito sim, porque quem convence é o Espírito Santo. Um plantou e o outro colheu. Muitas das vezes você vai plantar na vida de uma pessoa um versículo, uma palavra, né, um abraço, às vezes Jesus te ama, às vezes é o suficiente, e você não vai ver o fruto disso, mas lá na frente ela vai se converter por conta dessa palavra que você plantou, porque é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada bem afiada de 2 gumes, que chega ao ponto de separar espírito da alma, juntas e medulas, e é capaz de discernir intenções e pensamentos. Esse é o poder da palavra. Então, e ela também tem um peso de juízo. Então, na medida que você pregar, que você citar a palavra para alguém, igual eu estou fazendo aqui com você, se você aceitar, é salvação. Se você não aceitar, é condenação. Lá na frente, ou lá no tribunal do Todo-Poderoso, você não vai poder falar: eu não ouvi falar da palavra, por isso que eu não aceitei. Eu não ouvi falar do teu amor, por isso que eu não aceitei. Eu não ouvi falar que tinha que batizar, que tinha que se arrepender, que tinha que se converter, e por isso eu não fiz. Não, porque eu estou te falando agora, né? Eu estou te falando agora. Então já é juízo. Lá na frente, Jesus vai, tal dia, X, horário X, Flávio estava falando com você e você não deu ouvido. E agora, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Né? E eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja liberto. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados, confesse e que fale: Senhor, more no meu coração. Faça a transformação assim como tem feito na vida do Flávio, para que eu também alcance o céu de glória. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. E se você está se servindo de algo, já começa compartilhando, curtindo e mande para as pessoas que você ame, para que essa palavra, para que esse estudo sirva de alguma forma, ou como juízo, ou como libertação, e de preferência como libertação, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Né? E deu teu filho, e o teu filho veio em obediência, em amor sacrificial, vertendo no sangue, no madeiro, para morrer por mim e por você. Tamanho amor. Então ele quer que você seja salvo, e ele te ama. Então, declarado aqui, né, porque você fez um ato publicamente de fé em Jesus através do batismo. Isso é importante. A partir disto, eu digo particularmente, às vezes, né, você tem ali o inimigo te soprando, a tentação da carne, porque eles militam um contra o outro para que você peque, para que você faça coisa errada. Mas opa, eu sou cristão, opa, eu sou crente, tem alguém me olhando, né? E se não tiver ninguém olhando, Deus está te vendo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Quem esconde do olhar de Deus? Salmo 139. Então vamos lá. Simbolismo da morte e ressurreição. Esse é o batismo. Morri para o mundo, vivi para Cristo. A imersão na água representa o sepultamento do velho homem. E a saída da água, eu desci na água, estou lá dentro da água, né? O pastor, né? O bispo, sei lá quem seja, emerge nós na água, está sepultando o velho homem. Levantou da água a ressurreição de Cristo. Vida nova, né? Você levantou da água do batismo, você já tem uma vida nova. Só quem é batizado sabe, porque a alegria, porque o Espírito Santo te toma naquela hora. Então a alegria, o regozijo, né? Salmos 16, eu amo. Na presença do Senhor há deleites e há perpétuas alegrias. É exatamente isso que acontece. Quando você levanta ali, mesmo você está engatinhando ali no Evangelho, começando, né? Mas é essa sensação que você tem. Porque o fruto do Espírito começa, né? O Deus, Espírito Santo, começa a habitar em você. E ele traz 9 frutos. Amor, paz, longanimidade, fé, temperança, domínio próprio, paciência, né? Amor. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos abrir, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora em Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Vamos ler um pouquinho mais agora. Vamos lá. Abre aí a tua Bíblia comigo para a gente fazer um estudo acompanhado. Romanos, capítulo 6, versículo 3, 4 e o 5. Vamos lá. Abriu sua Bíblia? Positivo? Então vamos lá.
Romanos, na minha Bíblia tá na página 1260. Não ignoreis que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos para uma novidade de vida. Se desse modo fomos unidos com eles na semelhança da morte, com toda certeza, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Palavras maravilhosas. Entendeu aí? Leia, releia, até o Senhor falar com você de forma regozijante, assim como está falando comigo. Então você morreu para o velho homem, nasceu para a novidade de vida, e assim como Jesus foi sepultado, morreu e ao terceiro dia Deus o ressuscitou e levou para a tua glória e assenta à tua direita, assim é a promessa para mim e para você. Tá? Essa é a palavra, essa é a promessa, você acabou de ler e você pode ler várias vezes. É a palavra que cura, liberta, salva, restaura, renova e te leva para o céu. Vamos lá que tá gostoso. Purificação dos pecados. O batismo é um símbolo da purificação dos pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. Tá? Batismo é o quê? Símbolo. Simbolicamente, purificando os teus pecados. Porque na medida que você confessou, que você se batizou, você aceitou o Deus Criador, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele vai morar em você. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois morada e casa do Espírito Santo e o Deus habita em você? 1 Coríntios 3,16. Pode ver lá. Está escrito isso. Então somos morada do Senhor. Deus mora e habita em nós. Tá? Em Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e farei morada. Cearei com ele. Abrir é por dentro, né? A maçaneta, vamos imaginar uma porta. Você abre a porta do teu coração para o Senhor abrir, entrar. Então você convida, ele não vai te invadir. Não é que nem o inimigo das nossas almas. Ele vai bater, ele vai pedir espaço. E quando ele vier, na presença do Senhor há milagres. Na presença do Senhor há maravilhas. Na presença do Senhor, como eu acabei de citar, há delícias e há perpétuas alegrias. E ele cura, liberta. Ele vai transformar a sua vida. O maior milagre que Deus faz na vida do homem, na vida de uma mulher, na vida de uma criança, do adolescente, é essa transformação. É mudança de vida. Por isso que estamos aqui estudando o batismo, que é o início para a jornada cristã. Purificação dos pecados. O batismo é o símbolo da purificação dos pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. Vamos ler Atos 22, capítulo 22, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, e versículo 16. E diz assim, já abriu? Atos, capítulo 22 e versículo 16. Está tudo ok? Positivo? Então vamos ler. E agora, o que mais esperas? Uma interrogação. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Aqui o Pentecostes estava acontecendo, né? Jesus, antes de subir ao céu, isso em João 21, ele disse, permanecei em Jerusalém, permanecei unido, que mandarei do céu poder, recebereis do céu poder. Em Atos 2, os discípulos estavam unidos e reunidos em oração, em adoração, em leitura da palavra, estavam cultuando e esperando a promessa que Jesus falou. Jesus já tinha soprado sobre ele o Espírito Santo, mas Jesus falou, se eu não subir, não tem como enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo revelará toda a verdade e ensinará todas as coisas. E estará convosco. Em Mateus 28,
10. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É o Deus habitando em nós, é o Espírito Santo. E aqui ele diz: e agora? O que esperas? Levanta-te, seja batizado e lavado dos seus pecados. Então o batismo ele tem o simbolismo de lavar. Eis que dos teus pecados não te lembro mais. Passou do batismo, aqueles pecados que você confessou a Deus de sincero coração, na água do batismo ele fica. E você vai ser lavado Esse é o propósito do batismo, lavar os seus pecados. E Deus não mais vai se lembrar, Na cruz, o Senhor morreu por todos os nossos pecados. Na velha aliança, você pecava, de acordo com o pecado, tinha um sacrifício que fazer. Matava um animal, um novilho, cada pecado, ou uma oferta, cada pecado tinha. Jesus, o Cordeiro Imaculado, vem e morre por todos os pecados. Ele é o sacrifício completo. Então, pelos teus pecados, o Senhor já pagou. Não existe pecado maior e nem menor. Todos os pecados foram lavados, foram remidos, vertidos, na onde? Na cruz, por Jesus, nosso Senhor. Mas você precisa arrepender. Você precisa reconhecer que é pecador. Você precisa confessar cada pecado que você praticou. Eu costumo dizer, e a palavra também tem base na palavra, que você precisa passar pela vergonha para que você nunca mais volte. Porque como é que eu me arrependi de algo que eu volto a cometer? Eu vivia no adultério, na fornicação. E eu confessei esse pecado. E aí eu volto a cometer esses pecados. Eu matava, eu roubava. Então eu me arrependi, eu me batizei para viver em novidade de vida e eu não posso mais voltar nesses pecados. Por quê? Porque eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus que mora em mim agora e vou afastar a presença de Deus. E eu corro um grande risco, Deus pode me perdoar de novo? Pode. Mas é mais difícil. Por quê? É mais difícil até para você voltar de novo a ter comunhão com Deus. Então, vigiai e orai sem cessar, para que o inimigo, para que você não volte, Por isso que a oração do Pai Nosso, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Fisicamente, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Espiritualmente, que é a leitura da palavra, que é a oração, que é o jejum, que é uma rotina espiritual, uma vida de hábitos espirituais, para que o espírito seja alimentado. Como é que você alimenta a sua carne? Café, almoço e janta. E como é que se alimenta o seu espírito? Através da palavra, através da oração, através do jejum, através da entrega, através da conversa com Deus, através de praticar o que a palavra fala, amar sempre, perdoar sempre. E é isso aí. Dia a dia Deus vai te ensinando. Não vamos entrar no mérito agora, mas para ter um pouquinho de noção como funciona. Identificação com a comunidade cristã. O batismo também serve para poder te identificar, para que você começa em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, que é os membros. Eu vou servir Deus em casa, eu vou ver uma pregação na internet e vou seguir um pastor daqui, pastor dali. Não, você precisa estar nos atos do Senhor. Eu estou aqui no ambiente de farmácia, no ambiente de trabalho e acabei de chegar do culto. Por quê? E aqui, olha que a igreja aqui do lado, o culto, a palavra acontece e eu estou ouvindo tudo. Eu não preciso de ir lá. Claro que eu preciso ir. Eu estou aqui, é gostoso ouvir de longe e tudo, mas se eu posso ir lá, eu chegar lá, me prostrar e adorar o meu Deus, Salmo 27, verso 4, que diz, uma coisa pedirei e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza da tua formosura. Para que eu quero morar na casa do Senhor? Para que eu quero ir na casa do Senhor? Para contemplar a beleza da tua formosura e aprender com o Senhor, aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a adorar, aprender a cantar hinos de louvores, aprender sobre a palavra, aprender, ganhar força. Então os atos do Senhor, a palavra, então isso
O batismo ele te serve para isso, ele te une à comunidade cristã. Você vai ter uma nova família, né? O batismo une o crente à comunidade dos seguidores de Jesus. Isso está em 1 Coríntios 12, 13. Vamos ler comigo? 1 Coríntios, também na Nova Aliança, 12, 13. Lembrando que esse terceiro vídeo, você viu que a gente não citou o Velho Testamento. Vamos lá? Achou? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E diz assim, tudo bem? Vamos ler? Pois todos fomos batizados por um só Espírito. E pode ler aí, pode ver que é Espírito, não é o Espírito do homem, que Deus colocou no homem. É o Espírito de Deus, que tem letra maiúscula. Fomos batizados em um só Espírito. Por isso que o batismo ele acontece. É diferente da oração. Em nome de Jesus, dando honra e glória a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora o batismo é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. É como se Deus Pai estivesse te batizando, Deus Filho estivesse te batizando e Deus Espírito Santo estivesse te batizando. É como não? É de fato. Quando você... existe uma preparação espiritual, né? Jejum, consagração, né? São pessoas com unção para fazer isto, não é qualquer um. Então, aí a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo está exatamente. É por isso que quando você levanta do batismo é uma alegria imensa, porque você recebe todo o combo do que o céu pode te oferecer. É exatamente isso. Você que já passou por isso, você sabe, né? Então compartilhe essa palavra e faça com que mais dos seus sejam salvos. E o melhor, que as promessas que Deus te fez, cumpra. E melhor, que você pratique princípios, leis e mandamentos. Porque amar a Deus é seguir os princípios e mandamentos. Poderia citar Deuteronômio 11:1, que tem essa palavra, mas eu vou citar João 14:15, que Jesus falou: aqueles que me amam, segue os meus mandamentos e as minhas ordens, que está na Sagrada Escritura. Porque Jesus é a palavra. Então vamos ler aqui então. Atos 12, 13, né? Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só, único Espírito. Me acompanhou na leitura? Então, à medida que você se batiza, eu costumo dizer que a igreja é uma bênção. A igreja é o único lugar no mundo em que encontra pardos, brancos, né, vermelhos, qualquer tipo de cor de pele, posição social, pessoas de faculdade, pessoas que nunca foram a escolas. Na igreja une todo esse tipo de gente. Esse é o trabalhar de Deus. Isso é o Evangelho. Essa é a coisa mais gostosa que eu amo nas coisas de Deus, né? No que Deus trouxe para nós. Ele unir povo, raça, tribos. E o que Jesus veio fazer na terra, exatamente isso. Porque antigamente a graça, a salvação era só para os judeus. Eis que Jesus veio para os seus e os seus não aceitaram. E aí, mas tudo era plano de Deus. Tudo estava já nas profecias. Joel, Isaías, Davi, os salmos, né? Tudo já estava predito que haveria de acontecer. Então, através do batismo, não existe mais judeus, não existe mais gregos, não existe mais escravos, não existe mais livres, não existe mais pessoas que moram em Brasília, moram em Minas, Não, é todo mundo igual. Todos são filhos de Deus. Adoção, herdeiros do Pai. Herdeiros do céu. Vamos morar numa mesma pátria. Então, trate bem o seu irmão, trate bem a sua irmã. Ame, queira bem, porque vamos para o mesmo lugar. E não adianta brincar de ser crente, não adianta brincar de ser cristão, não adianta brincar e dizer que ama na frente e pelas costas você está falando mal. Não adianta. Deus está vendo tudo. Deus está sondando as tuas obras, as tuas atitudes. Seja sincero hoje, seja sincero amanhã, na presença, na ausência. Porque quem esconde de Deus? E vamos continuar. Vamos continuar porque está gostoso. E vamos falar aí desse início aí da vida cristã.
você pode começar, hoje você pode se render ao Senhor, ouvindo a minha aqui, porque não é minha palavra, mas a palavra do Senhor. Ele está me inspirando a falar contigo. Estou lendo a tua palavra e com certeza você pode ser salvo. Com certeza Ele pode te salvar. Com certeza Ele pode te libertar. Com certeza Ele pode te dar uma nova vida, uma nova identidade. E com certeza Ele pode te levar para o céu. E esse é o desejo do Pai. E é o meu também. O que é o batismo? Agora vamos ao contraste. O que o batismo não é? Vamos de novo? O que o batismo não é? Não é um ato que salva. Não. O batismo não salva. O que salva é a graça. Para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça que Jesus veio trazer, mediante a fé em Jesus Cristo. Pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, né? Todo aquele que crê em Jesus, Marcos 16:16. Todos aqueles que crê em Jesus serão salvos. Tá? Crer e for batizado será salvo. E os que não crer será condenado. Se eu não crer em Jesus, não vai ser salvo. E crer é realmente obedecer. Aqueles que me amam, me obedecem, me seguem. João 14:15, acabei de citar. Em Efésios 2, já vai abrindo aí. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9. O batismo é uma resposta a essa fé. Vamos lá? Efésios capítulo 2, vamos ler o 8 e o 9. Positivo? Efésios capítulo 2, versículo 8 e o 9. Vamos lá, lê comigo aí. Porquanto, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. A graça que Jesus deu. A morte na cruz. O sangue dele vertido. Ele ter vindo aqui na terra. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. Quando você crê em Jesus. Em tudo isso que eu estou te falando. Em tudo isso que a palavra fala. Que ele veio, morreu, subiu aos céus. Ele é Deus. Por tudo que está na palavra. Então, pela fé, pelo meio da fé. E isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, mas vem de Deus. Você acabou de ler? Esse é o livro milenar, o livro mais vendido do mundo afora, o livro mais lido, o livro mais combatido e o livro mais acreditado, o melhor livro, porque é a boca de Deus falando com você. Spurgeon, ele diz que não é o Jesus da Bíblia, não é o Jesus do A do B, da igreja A, da igreja B, mas o Jesus que se apresenta a você. Quando você começar a ler a Bíblia, quando o Espírito Santo começar a te tomar, ainda que você não seja batizado, ainda que você não reconheceu Ele como seu Salvador, ainda que você não confessou os seus pecados, mas se você começar a ler uma Bíblia, seja ela qual Bíblia for, Deus vai te tomar, e Deus vai começar a falar com você, e aí não vai ser mais o Deus do A, do B, do pastor A, do pastor B, você não vai mais idolatrar ninguém. Você vai adorar ao único Deus, digno de honra, glória, louvor e adoração. O Deus da Bíblia, o Deus que vai se converter, o Deus que vai te converter a Ele, que vai se revelar a você através dessa busca. Eu costumo dizer que você está com raiva de alguém, ou você está chateado com alguém. Se você ajoelhar, começar a orar, e se você deixar Deus trabalhar em você, e depois você pegar a palavra, e você ler um pouquinho, daqui a pouco você orar de novo, e depois de novo, e depois de novo. Pode ter certeza que em menos de 10 minutos, você já não tem mais raiva da pessoa, você já está orando pela pessoa, você já não tem mais tristeza, você já não tem mais qualquer outro sentimento que não seja alegria, satisfação, regozijo, e Deus lavando você. Esse é o trabalhar de Deus. Então lemos aí que é pela fé e pela graça que fomos salvos, não pelo batismo. O batismo não salva ninguém. No primeiro vídeo, né, a gente tivemos a experiência de mencionar lá que os dois ladrões, não reconheceu, não creu em Jesus, mas o outro, lembra-te de mim, né? Ficou bravo com um outro amigo lá, lembra-te de mim quando entrar. Reconheceu porque ele falou pro amigo: nós merecemos estar aqui, nós merecemos morrer na cruz. Nós sim merecemos. Mas este não tem mal algum. Pelo contrário,
porque né, os milagres de Jesus precedia, os testemunhos de milagres, curas, sinais, maravilhas, né, libertação, ressuscitação de Lázaro, da menina, enfim. E então todos sabiam, todos conheciam a história de Jesus. Olha que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha internet, mas eles conheciam, eles sabiam ali na cruz, no seu momento de morte, de julgamento, porque eles eram culpados. Então ali ele reconheceu a culpa, confessou para Jesus ali, é uma forma de confessar. E lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E em resposta Jesus disse, Jesus pode salvar agora. Olha o que ele respondeu para o bandido: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Você está no seu leito de dor, você está aí no seu último final, no grande finale. Se você reconhecer os seus pecados e falar, Senhor Jesus, me socorre, me salva, lembra-te de mim. Jesus pode falar a mesma coisa que ele falou para aquele ladrão. Hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Será que ele está lá? Ah, é certeza que está. Um ganhou a salvação porque reconheceu, se arrependeu e pediu. E o outro, infelizmente, condenação eterna. Naquele grande dia, onde todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Filho de Deus, é Deus, ele vai ser julgado e condenado, né? Infelizmente. Então, a decisão é sua, a decisão é minha. O batismo não é, então, um ato para a salvação, mas ele é o início. Ele é você está mostrando, né, para as pessoas que você vai viver uma novidade de vida. Você está declarando e ao mesmo tempo você está atraindo olhares para você. E não queira, esse olhares é muito bom. Meu irmão, minha irmã, o olhar do povo, mesmo que crítico, mesmo que estão ali de olho para te condenar, para te criticar, te mantém de pé. Porque você, estão olhando não posso errar, não posso falhar. E aí você vai dizendo não, Deus vai te capacitando, vai te fortalecendo, e você vai, né, de glória em glória, de luz em luz, até raiar e esse dia perfeito, e o Senhor te arrebata, o Senhor te arrebata. O Senhor levou o irmão Milton, né, um grande guerreiro. Eu tive o prazer de acompanhar ele em algumas viagens de missão na obra de Deus, ver o amor que ele tinha para com a obra de Deus, né? Sepultou ele essa manhã, e certamente sepultou apenas, né, a memória dele, o físico dele. Do pó viemos, para o pó retornaremos, mas o espírito dele está na glória, a alma dele está na glória, está no braço do Pai, combateu o bom combate, e é isso. Logo é eu, logo é você, e amém. Maranata, ora vem. Se estamos preparados, nós somos humanos, é difícil estar preparado, mas eu tenho certeza da minha salvação. Quando eu tombar aqui, eu estou na glória. Eu tenho certeza. O Espírito Santo testifica em mim essa certeza. Não é pelo batismo, é pela conversão, é pela transformação, é por eu deixar o Senhor me transformar cada dia. E é todo dia me render aos pés do Senhor. Todos os dias. É uma missão diária. Todos os dias. E eu vou fazer até o final da minha vida. Eis-me aqui, Pai. Oh, glória. Aleluia. Em resumo, o batismo nas águas é um passo importante na vida de um cristão. Um ato de obediência, testemunho e identificação com a fé em Jesus Cristo. É isso aí. Em resumo, o batismo nas águas é um passo muito importante. Na minha vida, foi para mim. É um marco da vida cristã. E um ato de obediência, onde eu declaro que o Senhor Jesus é o meu Senhor. O apóstolo Paulo diz na Sagrada Escritura que somos como escravo de Cristo. Senhorio, obediência em tudo. E hoje eu pratico isto na íntegra. Às vezes coisas pequenas. Senhor, me dá um sinal. Tu está nisso, tu está nesse negócio. Se eu der esse passo, o Senhor está comigo. O Senhor garante
que o Senhor vai estar comigo. E por isso eu quero esconder a palavra do Senhor no meu coração todos os dias. Eu quero memorizar essa palavra. Eu quero gravar cada versículo, cada livro, cada capítulo. Não para poder ser melhor do que ninguém. Não para isso. Mas para que ela me transforme, para que ela tire de mim tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não engrandece ao Senhor, tudo aquilo que não exalta o Deus da minha salvação, tudo aquilo que tira a presença de Deus, que entristece o Espírito Santo. Esse é o propósito que eu tenho de vida. É claro que não foi a minha vida inteira assim, infelizmente. De uns tempos para cá eu fiz esse propósito e disse: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Envia-me a mim, se ache graças aos teus olhos enviar-me. Capacita-me, toca-me com brasas vivas do altar, e que eu seja teu servo, que eu seja teu discípulo, e que eu transforme, que eu deixe o Senhor me transformar, para que eu transformado possa transformar, porque esse é o trabalhar do Senhor. E o batismo, o propósito do batismo, eu espero ter deixado bem claro, que ele não vai te salvar, mas ele é um ato público de confissão de fé. E ele é um ato público de que você está declarando que Jesus é o seu Senhor. Que você, a partir de agora, vai viver em novidade de vida. E que vai deixar ele te transformar. E que não vai mais viver nas práticas antigas. Depois examina Gálatas 5, 22. Ou melhor, Gálatas 5, do 16 ao 23. Examina e leia muitas das vezes. E você vai ver a quem vai vencer. Se é a tua carne, se é o pecado, se é o velho homem, ou se é o Espírito Santo, se é o teu espírito, se é a tua alma. E eu digo, vai vencer aquilo que você alimentar mais. Leia mais a Bíblia, jejue mais, ore mais, se entregue mais, se renuncie. Quem vai vencer é o teu espírito, é a tua alma. E existe uma promessa, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração humano, mas que está reservado para todos aqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, pratica a palavra. Então seja batizado. Não espere para amanhã. Procure uma igreja. Se quiser, pode me procurar. Meu WhatsApp é 11 DDD 976607611. Esse WhatsApp eu deixo para evangelismo, para falar das coisas de Deus. Porque Eclesiastes 3 diz, capítulo 3, versículo 11, que o Senhor colocou dentro de cada um de nós o desejo pela eternidade. Dentro de mim existe um desejo ardente pelo céu, existe um desejo ardente por Jesus, pelo Yahvé, pelo Yeshua, pelo Jeová. Dentro de mim, dentro de você. Mesmo que você não dê esse lugar, ele está gritando. Por isso que muitas das vezes você ouve um louvor e algo grande acende em você. Mesmo que você vive aí no forró, na bagunça, na vida errada, mas existe esse desejo, como Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz. Deus depositou em você esse desejo e ele vai acender. Então deixe ele aflorar e seja feliz, seja liberto, seja salvo. Viva em novidade de vida. Tá? Se quiser, me chama. 11 DDD 976607611. Eu vou ter prazer de te ajudar, de te direcionar, de orar com você, de suplicar com você, de interceder por você, por sua família, por tua causa e te ensinar aquilo que eu sei. E se eu não souber, nós vamos buscar entender. O Espírito Santo vai nos ensinar. A gente tem pastores, tem diáconos, tem presbíteros, tem igrejas. A gente precisa se unir junto rumo ao céu, a nossa pátria. Deus te abençoe, em nome de Jesus.